Pronto. Então, Quem vamos lá. faz Quem aí faz a oração? Eu posso fazer, então. Vamos pedir a Jesus, nosso amigo de todas as horas, que nos ampare sempre, esteja conosco, que consigamos percebê-lo cada vez mais próximo aos nossos corações, que a nossa mente consiga se alinhar aos pensamentos superiores, à esperança, à bondade, à misericórdia de Deus. Estejamos nós, então, conectados a toda essa espiritualidade bondosa, e que neste momento de estudo, de aprendizado, sejamos agraciados pelo entendimento adequado dessas lições, que consigamos perceber a verdadeira mensagem do Cristo através destas autoras espirituais, Amélia Rodrigues e Joana, que tanto nos amparam e vêm nos amparando em todos esses anos de estudo, dignificando as nossas vidas, trazendo luzes às nossas almas e verdadeiramente abrindo os nossos olhos à realidade, a qual necessitamos nos deparar e nos conectar cada vez mais. Assim, queremos pedir por esse estudo, por essas horas, que sejam benéficas a todos nós, e aqueles que não puderem estar aqui conosco hoje, nessa tarde, que recebam também essas bênçãos em formas de luzes aos vossos corações. Jesus nos abençoe e nos auxilie sempre. Graças a Deus. Bom, beleza, então vamos lá. Estamos no capítulo 27, né? Sim. Tempestades no coração. Certo? Certo. Então vamos lá. A região, na sua simplicidade, fascinava e ainda sensibiliza todos aqueles que a visitam. Todo mundo já presume, creio, de que região a Amélia está falando aqui, né? É naturalmente a região da Galileia, né? Que até hoje sensibiliza todos que a visitam pela sua simplicidade, pela beleza. Conhecida pela pobreza dos seus habitantes, pescadores, vinhateiros, camponeses, mercadores e desocupados na miséria, era menosprezada a Galileia pelos eruditos e ridicularizada ainda pelos soberbos compatriotas. Os próprios compatriotas judeus, né, não falavam bem da região da Galileia. Quando Saulo toma conhecimento a respeito das atividades do caminho, que vem um amigo dele de infância, de Damasco, chamado Sadoc, para Jerusalém, para ele observar o que a Igreja do Caminho estava praticando, porque havia curado da cegueira um tio dele. Saulo diz, mas como assim essa Igreja do Caminho, essas coisas do caminho, não veio lá da Galileia? Veio. Aí Saulo diz assim, mas o que a gente pode esperar da Galileia além de peixes e legumes? Quer dizer, a Galileia não vai vir ninguém que seja de relevância no contexto social. De lá da Galileia só sai peixes e legumes. Né? Então vamos lá. A natureza, porém, fora-lhe pródiga em beleza. Era uma região muito bela. O mar espelho, refletindo o céu azul claro e transparente, era marcado de um lado pelas praias recobertas de pedras miúdas e terra marrom, onde medravam, onde cresciam velhas árvores próximas à gramínea verde exuberante. Na verdade, fala o Mar da Galileia, mas não é um mar, né? É um lago. É um lago cujas dimensões são 20 quilômetros por 12 quilômetros. É um lago de água doce.
a 230 metros abaixo do nível do mar. Tem partes muito profundas, outras partes nem tanto. E é um lago muito piscoso, tem muitos peixes lá. Diz que tem 22 espécies de peixe. Eu li no dicionário bíblico. Então, vamos lá. Do outro lado, era defendido pelas montanhas das Decápolis. Decápolis, todo mundo sabe, né? São aquelas, primeiramente, 10 cidades gregas fundadas pelos seguidores de Alexandre. E foi reconstruída pelos romanos, essas cidades, por volta de 65 a.C., eles tinham o privilégio de cunhar moedas. Eles tinham uma corte e um exército. E, no auge, chegou a região da Decápole, inicialmente com 10 cidades, chegou a ter um total de 18 cidades. Né? A própria cidade de Damasco é uma delas. Né? Gerasa é outra, Gadara é outra. Então, vamos lá. Com as suas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras. Então, do outro lado, era defendido por essas montanhas, né? Rochedos escarpados de quase 900 metros de altura, de formação vulcânica enegrecidas e ameaçadoras. Casarios de aldeias e cidades famosas, assim como outras menos conhecidas, adornavam-na a essa região da Galileia, com a alegria das suas cores e luzes bruxuleantes nas noites estreladas. Joséfo vai falar que essa região já chegou a ter 240 cidades, a região da Galileia. Já chegou a ter um exército com mais de 100 mil homens. Ao tempo de Jesus, essa Galileia fazia parte da tetrarquia de Herodes Antipas. Beleza? Muita produção de fruta, muita produção de azeitona. Então, era uma região muito bela, de pessoas simples, trabalhadores simples. Jesus elegera a Galileia e o seu mar, que transformou na pauta gigantesca onde escreveu 100 palavras. E, através da vivência, a mais notável sinfonia de vida que é o Evangelho. Então, Jesus realizou dos 33 milagres descritos, 18 foram na região da Galileia. Né? Então, ele ficava mais frequentemente nesse local, porque era de povo mais simples. Ele evitava, por exemplo, a cidade de Tiberíades, na qual era uma cidade mais de características gregas e que lá viviam conforme os costumes gregos. Então, ele se afastava um pouco mais desses locais. Né? Na Galileia, não. Então, vamos lá. Convivendo com os mais infelizes para os quais viera, não desprezou os párias morais. Quer dizer, os párias morais, quem são esses? São os marginalizados morais. Né? A casta moral mais baixa, ainda que mais rica, mas moralmente inferiores. E chafurdavam no luxo e na extravagância do poder. Então, ele veio primeiramente para aqueles que estão aptos a receber aquele ensino e, por consequência, progredirem, seguirem no caminho. Né? E eram, naturalmente, os mais sofredores, os mais infelizes, porque o sofrimento retifica a alma. Mas também ele não desprezou aqueles outros ainda não em condição de assimilar tão bem o seu evangelho. Então, vamos lá. Todas as criaturas eram-lhe motivo para o cântico sublime que as embalava com as lições de paz e iluminação interior. Certo? Então, foi para isso que ele veio, né? Para nos ensinar o caminho, as lições que nos levam à paz. Para que nos ensinar as lições de como devemos iluminarmos a nós mesmos. Né? Mas não se detinha apenas entre aqueles que o cercavam. Não ficou, de certa forma, restrito só a um determinado lugar.
sabia que o seu rebanho era imenso, constituído de todos os indivíduos da terra. E, por essa razão, ampliava o seu círculo de realizações, indo além dos limites onde viviam os tristemente denominados eleitos. Lembra, Joana diz, e quando nós estamos sofrendo, agradeçamos a Deus, porque aqueles que não sofrem, justamente pela falta de dor, pela vida muito vinculada às questões materialistas, eles podem, daí, estar seguindo para um caminho da loucura, que é muito melhor uma posição de sofrimento, de dor física ou de dor moral, porque nesse processo de dor nós estamos a caminho da recuperação de nós mesmos, enquanto que aqueles que estão vivendo no mundo aparentemente bem, não sabem as consequências que podem advir, psicológicas, físicas, né? Espirituais, do convívio espiritual futuro, depois do desencarne, caso estejam levando uma vida muito materialista. Então, vamos lá. O rebanho dele é toda a terra, né? Se ampliava por todos os círculos, indo além dos entristecidos, porque ele auxiliava a todos. Ele conhecia os sentimentos dos gentios, quer dizer, daqueles que nem eram politeístas, quer dizer, que daqueles que não eram nem monoteístas, e que os judeus não lhe davam oportunidade de aprender alguma coisa, né? Porque o farisaísmo ficava restrito ao grupo dos próprios judeus. Os outros não têm condição, não pode nem entrar no templo. Era ou não? Então, ele conhecia os sentimentos dos gentios, que aspiravam à plenitude e sentiam-se impedidos de penetrar nos mistérios do Deus único. Então, vejam, muitos dos gentios já eram desejosos de conhecer mais a respeito das questões religiosas, do monoteísmo, conhecer a respeito de Deus, mas isso lhes era impedido. Não poderiam ter esses conhecimentos. Um deles poderia ser o... Tudo bem? Um deles poderia ser aquele centurião que pediu para curar o... Pode ser um deles, né? Pode. E ver que ele tinha muita fé, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Nas praias abertas, no cenário da natureza, ele modulava as canções de esperança. Ele modulava as canções de vida eterna. Ele falava a respeito da esperança com conhecimento de causa, né? Ele falava de forma ampla, porém um tanto apropriada à capacidade de recepção das próprias pessoas, e falava da vida eterna. E ele não simplesmente trazia conhecimentos, a forma como ele falava era muito encantadora, era muito bela, eram canções, né? Então ele se manifestava com muita beleza, não era só conhecimento, ele se manifestava com uma beleza espiritual refletidas nos seus gestos, na sua voz, na qualidade de voz, em todo o conteúdo do seu ensino. No livro tem um livro que o André Luiz ele fala o seguinte: a gente saiu da reunião mediúnica e logo a pessoa se aproximou de nós. Pelos gestos e pela voz, deu para saber que ele não era o espírito elevado. Pela voz, deu para saber que ele não era um espírito elevado. E, aliás, ele era muito arraigado às coisas terrenas. Então, vejam, tudo isso se reflete na forma de manifestação nossa. Enquanto os ouvintes, ora deslumbrados, ora aflitos pelas necessidades que os estigmatizavam, que os marcavam as necessidades, sorriam e choravam, dominados pelas expectativas de também serem felizes, né? Não ouvem aquelas lições de Jesus, ficam deslumbrados. Mas a situação ainda exige
um determinado resgate do próprio passado, né? Então, eles estão marcados por dores, estão marcados por muitas dificuldades sociais, estão. Então, se alegram, sorriem, mas também choram, né? Estão numa expectativa de progresso, né? O livro Céu e Inferno vai dizer o seguinte: a felicidade, ela não depende do meio em que nós estamos. A felicidade depende das nossas qualidades morais. E que os espíritos felizes, eles se agrupam formando famílias em função das afinidades, dos interesses, das mesmas ideias. E nesse grupo, cada um doa aquilo que possui de bom, que são as próprias energias mentais. E coleta dos demais, absorve do coletivo energias assemelhadas. É assim que nós podemos construir a nossa felicidade. Como? Melhorando a qualidade do que nós pensamos, passamos a sintonizar com qualidades superiores. Agora, o próprio livro Céu e Inferno vai dizer o quê? O que é o inferno? O inferno é sofrimento de grau relativo, mais significativo, em que há uma permuta dessas próprias ideias de sofrimento, ainda acrescentadas com a seguinte pimenta: a pessoa não tem noção, não tem ciência de quando se dará o término da própria dor. Então, ela está a depender do grau de sofrimento e permutando esse sofrimento sem saber quando isso vai acabar. Isso é uma situação infernal. Mas, diz o livro do Céu e Inferno, nós próprios construímos a nós mesmos, né? Então, se estamos entristecidos, caídos, chorosos, nós próprios fomos os responsáveis. Mas sabemos que a dor tem por finalidade nos educar, fixar o bem na gente para que possamos progredir. Mas vejam, eles estão aí entre, como a gente falou de manhã, entre a sombra e a luz, né? Então, vamos lá. O mar atraente e convidativo era a paisagem rica de alimentos e a vida facultava acesso a outros lugares distantes uns dos outros. Então, o mar era um caminho para mudar de uma cidade para outra, né? Então, a gente vê que Jesus ele ficou em regra na Galileia, mas também ele atendia os gentios em outros locais que tinham interesse de adquirir conhecimentos para progredirem. Ele havia transformado aquele mar piscoso numa harpa de cordas líquidas e as dedilhava com ternura, produzindo poemas de musicalidade ímpar. Mas também dele se utilizava para outros labores. Em um entardecer, rico de luzes multicoloridas, ele tomou o barco de Pedro e, com outras embarcações, rumou para o outro lado, que sempre contemplava a distância. Então vejam que eram barcos pequenos, correto? Porque ele tomou o barco de Pedro, mas teve que ter outros barcos lá do lado dele. Outras embarcações, não foi um barco para todo mundo. Um barco pequeno, foi ele, Pedro, num barco, e outros barcos levando os outros. Eram poucas pessoas nos barcos. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção, conhecido lugar como constituído por adversários dos judeus, pois os seus habitantes remanescentes gregos viviam do comércio de suínos. Beleza, todo mundo sabe onde ele está indo, né? Supõe-se. Que cidade ele está indo? Fala aí, João Carlos. Ele tá indo para a cidade de Gadara ou a cidade de Gergesa. Né? Verdade. Gadara.
ele vai curar aquele endemoninhado. Gente, meu prédio aqui está em obra, viu? Está um barulhão, por isso que eu estou com o meu som desligado, porque senão vai atrapalhar a nossa aula. Tá bom, beleza. Ele ia para a cidade de Gadara ou Gergesa. O pior é o seguinte, é que essas cidades elas não são iguais. Elas são cidades diferentes. Mas um evangelista fala de Gadara, o outro fala de Gergesa ou Gerasa, mas são cidades diferentes. De forma que a gente não sabe em qual das cidades é que estava aquele homem que dormia nu nos cemitérios, com argolas de ferro fundido nas mãos e nos tornozelos, com cordas, e que ele era amarrado, mas ele fugia, disputava restos alimentícios com os animais, era ferido, às vezes acordava com a boca cheia de sangue, lembra? Das lutas que eles travavam. A gente leu isso em livro anterior, acho que foi o Luz do Mundo. Né? E então, quando Jesus vem se aproximando daquela região, ele já veio em direção a Jesus. Que queres tu conosco? Que queres tu conosco? Né? Lembram? Sim. E depois, acho que foi o relato de Lucas, eles relatam detalhes diferentes. Um deles vai falar, acho que é Lucas, vai falar que foram 2.000 suínos que morreram. 2.000 suínos. 2.000 suínos que morreram. O outro vai relatar o seguinte, que os espíritos, sabendo que Jesus iria lhes dar ordem moral para se afastarem daquele jovem rapaz, eles pediram para não ir para regiões inferiores. Eu acho que esse foi Marcos. Quer dizer, mestre, entre os porcos e as regiões subcostrais, me manda para os porcos. Então vai. Então é a cidade de Gadara ou a cidade de Gergesa. Essa é uma das... São duas cidades das Decápolis, da região das Decápolis, que foram reconstruídas em 65 a.C. pelos romanos. Elas são originalmente oriundas, construídas dos seguidores de Alexandre o Grande, e que chegou, eram cidades grandes. Até hoje, tem lá os sítios arqueológicos com grandes obras, teatros grandes, né? Grandes construções, tinha prédios nessas cidades. Prédios de mais de um andar. Né? Então, eram cidades grandiosas. Chegou a ter um exército, tinha uma corte, tinha rei. Então, Jesus está indo para esse local e é isso que ele ia fazer lá. Mas o livro vai tratar de outro assunto aqui. Então, era a primeira vez que ele se deslocava naquela direção, conhecido como um local de adversário dos judeus, pois que os seus habitantes eram gregos, viviam do negócios de suínos. E a gente sabe que os gregos eram de natureza hedonista, né? Os gregos é de natureza hedonista, eles buscam prazer. Para eles, o prazer. Está valendo tudo o prazer. Né? Enquanto o barco deslizava ligeiro sobre as águas mansas, eis que os céus escureceram-se subitamente. E os ventos sopraram com vigor, levantando altas as ondas, agora encrespadas. Então, as ondas se tornaram agitadas, as ondas se tornaram revoltas, de repente, que ameaçavam os viajantes. Em face da localização geográfica, esse fenômeno era comum no lugar. E o dicionário bíblico fala exatamente isso. E isso acontecia com frequência lá, era uma coisa comum que acontecesse lá. Né? Era comum. Abaixo do Mediterrâneo, quase 200 metros, o dicionário bíblico fala 230 metros, dando ensejo a tempestades bruscas e calamitosas, e tempestades desastrosas, e tempestades trágicas. E Jesus fazia o quê? Estava de boa. Jesus foi o quê? Jesus dormia. Batendo aquelas ondas gigantescas, Jesus dormindo. Ou parecia... Ô, Júnior, foi nessa passagem que Pedro falou assim, não vamos não, porque tá vindo tempestade aí, não é essa?
Eu não sei, acho que é. Eu não sei, acho que é. E aí Jesus não deu muita bola para Pedro e falou, vamos embora, embora. E o Pedro estava com medo de subir no barco já desde a saída. E ele, ó, Jesus tem o controle do cenário. Jesus tem o controle do mundo, né? Então, ele parecia dormir em paz. Ora, mas se ele estava com o corpo, digamos assim, dormindo, o espírito está decidindo, dirigindo o planeta, sim ou não? Sim. Então, ele próprio deve estar autorizando que tenha vindo a tempestade. Mas, para os apóstolos, ele parece dormir, né? Mas é ele próprio que está comandando a frente e atrás do cenário. Percebe a coisa? Ele próprio está controlando tudo. Como diz Teresa de Ávila, o Divaldo falou numa palestra, né, que ela ia atravessar uma corda e o vento começou a balançar aquela corda. Ela falou, mas é assim que você trata os seus seguidores? Então, Teresa de Ávila conversando com Jesus assim. Ela sabia que era ele quem está movimentando a coisa toda. Então, aqui também. Enquanto rugiam as forças desgovernadas que se chocavam na tormenta feroz, a coisa ficou feíssima. Receando o pior, assustados e trêmulos, os discípulos despertaram e apresentaram o seu receio na frágil embarcação, jogada de um lado para o outro lado, pelas ondas e ventos furiosos. Beleza? Ele ergueu-se, semelhante a um raio de sol, e reclamou com a tormenta, impondo a sua vontade. Então, se ergueu, muito belo, semelhante a um raio de sol. Você queria estar lá, né, João, para ver isso, né? Você queria ver. Vamos amainar essa tormenta. Sumiu na hora. Agora pensa. Ele fez amainar uma tempestade na natureza, uma tempestade de características físicas. E ele está seguindo para amainar uma tempestade de natureza psicológica. Gravíssima. Obsessão com legiões. Então, ele quer, em todo que ele está fazendo aqui, inclusive colocando a própria tormenta para, em seguida, amainá-la, ele está dando lições. Ele está dando lições. Há uma necessidade de uma reflexão dos apóstolos sobre tempestades internas, tempestades externas. O homem pode participar de tudo, controlar tudo, caso queira. Primeiro tem que controlar a si mesmo. Depois pode chegar ao nível de controlar as forças físicas da natureza. E diz o Evangelho. É o Evangelho? Depois eu vou lembrar. É o Evangelho. Uma das obras de Kardec, vou lembrar. Não, é o Livro dos Espíritos. Progredindo, questão 540, eu acho. Progredindo, pode controlar as características do mundo moral. Pode controlar as características do mundo moral. Quer dizer, progredindo um pouco, controla as questões materiais, mas ainda controla as questões morais. Então, veja. Então, por exemplo, o João está muito bem lá. Vamos mandar alguns espíritos perturbá-lo na prova da qual ele tem que demonstrar vitória. Vamos. Então, há uma permissão para que determinados espíritos inferiores nos façam viver provas. Controle do mundo moral. Não é? Tem que ter permissão para se ver um espírito, seja ele inferior ou superior. Aí Kardec pergunta no Livro dos Médiuns, mas como permissão para ver um espírito inferior?
O desejo do espírito inferior pode ser ruim, mas as consequências podem ser boas. Tem que ter permissão para ser visto. Você sabe que eu lembrei disso aí agora, que você está falando aí, de controle interno. Lembrei Os Mensageiros, eu acho, o capítulo do André Luiz, que ele fala que agora não via mais a esposa como esposa, agora era uma irmã que precisava de auxílio. Os adversários agora ele os via como benfeitores. O segundo marido agora ele via como um homem que estava cuidando da esposa e dos seus filhos. Ele não queria mais saber de onde provinham os infelizes e nem a história que eles tinham passado. Ele agora só perguntava assim: como eu posso ajudá-los? Então, ele está passando nessa fase aí, né? É isso aí. É isso aí. É verdade isso, né? Em regra, os casais, as pessoas casadas. Muitas vezes o casamento ele é um casamento de provas. E aquele que morre, digamos assim, cumprida a prova, ele se separa com a paz de quem atingiu o cumprimento da tarefa. Alguns outros casais não. Eles são vinculados espiritualmente e esse vínculo pode permanecer constantemente, mesmo com a partida de um deles, e ainda que o que ficou case pela segunda vez, mas eles mantêm um intercâmbio mental de nível elevado. Mas o amor puro só se consegue com o sacrifício dos próprios sonhos. A morte, então, nesses casos, é uma intimação para a construção da fraternidade do homem, porque a maioria de nós só entende isso depois que morreu. De ter que deixar os filhos viver as provas necessárias, de ter que deixar o cônjuge que ficou entregue às mãos de outros irmãos ou de outras irmãs. É isso que você está falando. Porque o amor puro mesmo só vem com o sacrifício dos nossos desejos, em que nós sacrificamos a nós próprios para a construção da felicidade nos outros que nos cercam. Então, agora eu estava lendo lá, ele está vendo as pessoas agora todos como irmãos dele. Então, está atingindo um amor mais puro, né? Tem essa transformação aí com controle, né? Controle das suas. Ele fala: agora os meus sentimentos estão, como é que ele falou lá? Estão assim se desenraizando das paixões. É isso aí. Então, beleza. Então, vamos lá. E Jesus se ergueu como um raio de sol, reclamou com a tempestade, impôs a sua vontade. Suave calmaria sucedeu à agitação das ondas. E o entardecer ressurgiu sereno e colorido como um leque de plumas de tonalidades variadas. Os seus, que com ele conviviam na sua simplicidade, não o conheciam. Tomados de perplexidade, indagaram. Né? Então, vejam aí. Como diz o livro, nos domínios da mediunidade. Vamos aumentar aqui a diferença. Pega uma pessoa viciosa e faz com que ela viva entre os santos. Ela não vai reconhecer a santidade deles, porque a própria pessoa ela vive envolta e se alimenta das suas próprias energias. Então não vai reconhecer a santidade. Ora, os apóstolos são evoluídos? São, mas são do nível crístico? Não. Então eles estão vendo Jesus, mas não conhecem. Não tem ideia do nível do governador do planeta, não tem ideia. Ficam tomados de perplexidade em dar. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Conforme está em Lucas, está em Marcos, está em Mateus. E ancoraram na outra margem, galgando os penhascos íngremes e pontiagudos na direção de Gadara ou
Gergesa. E já mostra aí a altitude dessas cidades. Aí, Gadara é mais próximo realmente do mar. Gergesa é mais afastado e não se sabe qual dessas duas cidades é que estava um demoninhado gadareno. Mas essas cidades elas têm quase 900 metros de altura acima do nível do mar. Então, chegou no penhasco, tem que subir. Mostra aí a necessidade do esforço para a vitória que temos que fazer sobre nós mesmos. Né? Beleza? Eram cidades gregas, são cidades magníficas, são para a época. São cidades que têm exército, são cidades belas, com muitos teatros e tal. Então, vamos lá. Jesus tinha e tem. Jesus tinha e tem poder sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Beleza. Vamos no Livro dos Espíritos, questão 536 a 540. Quem quiser anotar aí, anota aí. Questão 536 a 540. A gente vai comentar um tempão aqui desse ponto, tá? Beleza? Os fenômenos da natureza, eles têm sempre uma razão de ser. Muitas vezes, o homem é a razão imediata dos fenômenos da natureza. Muitas vezes, o homem é a razão imediata dos fenômenos da natureza. E outras vezes, não. O que ocorre é um restabelecimento do equilíbrio e da harmonia. Questão 536b. Quem agita, quem acalma, quem dirige esses fenômenos são os espíritos. Questão 538. Participam desses fenômenos da natureza alguns espíritos que já reencarnaram e outros que ainda nem reencarnaram. Quer dizer, eles estão em nível evolutivo inferior para a produção de alguns desses fenômenos. Os de natureza inferior necessitam reunir-se em massa, em grande número, certo? Então, na produção desses fenômenos, alguns espíritos agem com conhecimento de causa, outros não. Outros ainda estão bastante atrasados na escala de progresso, ainda assim ensaiam para a vida, não têm consciência dos atos, são inconscientes. Mas, no universo, do átomo ao arcanjo, tudo tem serviência. Todo mundo serve. E o próprio arcanjo já foi átomo. Beleza. Aí a gente vai na Revista Espírita de 1860. Tem uma mensagem descrita assim: o gênio das flores. Aí ele pronuncia um nome diferente, que nunca ouviu na Terra. Etane. Aí São Luís diz assim: não, você se enganou. Diz para Kardec, né? Esse espírito aí que se comunicou é alguém que controla os espíritos ainda em natureza elementar, que no caso, o gênio das flores, é a mensagem. Eles não estão nem no reino animal e as energias dele, as energias fluídicas, né, servem para as criações dos vegetais. Nem reencarnaram ainda, mas eles sofrem ação de inteligências mais elevadas, beleza? Esses princípios elementares, esses espíritos elementares, vamos dizer ainda, um tanto no reino animal, eles são guiados por inteligências elevadas para que deem vidas às plantas e às flores. Então, já é um princípio inteligente individualizado aí, Alexandra, como você queria ver, né? A respeito da individualização dos espíritos. Beleza, aí vai no livro Nosso Lar. Beleza. Vai no livro Nosso Lar. O André Luiz, ele precisa auxiliar o segundo esposo, né? O segundo esposo da sua ex-mulher. E aí ele chama Narcisa. Narcisa chega numa região de mata e fala algumas palavras incompreensíveis. André Luiz não entendeu nada do que ela disse.
E aparecem 8 entidades espirituais para atendê-la de forma totalmente estranha. De forma totalmente estranha. Quem é esse pessoal aí? Nem pessoas são, porque as formas são estranhas. São servidores comuns do reino vegetal. Eles vão me indicar onde tem o eucalipto e a mangueira, porque é isso que ele está precisando, de fluidos do eucalipto e da mangueira para que ele próprio melhore. Beleza. Vai no livro Libertação. Libertação, André Luiz está numa colônia purgatorial de vastas proporções em regiões subcostrais. Quem está ali naquele local? Alguns são pessoas com nível intelectual elevado, mas estão numa espécie de penitência regenerativa. Agora, a maioria do local são inteligências subhumanas. Milhares de criaturas, milhares. Aí diz o livro, utilizados nos serviços mais rudes da natureza. Aí, que serviço mais rude da natureza é esse? Milhares de criaturas movimentando-se em posição infraterrestre. Posição moral e intelectual infraterrestre. Eles estão entre o raciocínio fragmentário do macaco e a ideia contínua do homem primitivo da floresta, realizando serviços mais rudes da natureza. Beleza? Aí a gente fica... Eu não vou lançar afirmações, mas os fenômenos da natureza, como vimos aí. Vamos no terremoto. Vamos ao específico fenômeno do terremoto. Tem a ver com essas atividades, serviços mais rudes da natureza praticados por seres de inteligência subhumana, um raciocínio entre o do macacoide fragmentário e a ideia do homem primitivo da floresta? Fica como pergunta, não como resposta. Vai no livro Obreiros da Vida Eterna. Chega uma mensagem para a casa Fabiano, a casa transitória. Chega uma mensagem assim, ó. Amanhã vão passar aí alguns espíritos. Quem são esses espíritos? Não são vistos. São desintegradores etéricos. É um pessoal aí mais elevado. Eles vão passar amanhã. Aí a Zenóbia, a diretora da casa transitória, se assusta. O fogo? Ah, bem que eu presumi mesmo, porque a passagem desses monstros por aqui indica uma necessidade de uma limpeza urgente. O fogo vem amanhã, então ela sai, avisa para a multidão de espíritos inferiores que estão lá fora e diz, olha, vai ter uma tempestade amanhã. E a gente está aqui para recolher quem quiser, mas não serão recolhidos aqueles que têm súplica nos lábios. Então, uma tempestade prevista. Aí, quando começa a ribombar o trovão, os raios queimando uma parte ou outra, causando até André Luiz percebeu que revolvia o interior da terra no qual eles estavam. Era um fenômeno de horror magnífico. Aí o padre Hipólito diz para ele lá, não, são os trabalhadores, são o trabalho dos desintegradores etéricos. E o trabalho deles evita que surjam tempestades magnéticas. Aí vai para o livro Ação e Reação. Não, essas tempestades magnéticas que estão acontecendo aqui vão lançar esses espíritos inferiores como folhas secas num vendaval, folhas secas num furacão. Lembram disso? Aí, no dia seguinte da tempestade, já mudamos de livro, estamos no Ação e Reação. O Ozil vai dizer, eu acho que teve muito sofrimento nas regiões dos pântanos, porque a tempestade foi extremamente severa. Beleza. Agora vai para o livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora que eu quero fazer uma comparação, e eu vou botar novamente como uma pergunta. Não vou dar afirmação, não. Beleza?
Livro Nos Domínios da Mediunidade. Todos os seres vivos emitem radiação, no mínimo, ultravioleta. Cada criatura, né, com os seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos. Eu podia ler muito mais aqui, trazer muito mais conhecimento, mas vamos no ponto-chave da questão. É trazido um espírito extremamente inferior, que não esteve previamente na reunião mediúnica, porque ele é tão atrasado que ele tem que chegar depois. Quando ele chega, os demais presentes, todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo dele. E vão levá-lo para dar comunicação na médium, que é uma senhorinha mais franzina. André Luiz teve medo dos fluidos deletérios desse espírito. Teve medo. Paulo, não, fica tranquilo. Mas é ela ainda que vai dar a comunicação. Mas ela, frágilzinha, bota esse homem aí de 150 quilos aí. Mostra aí, bota aí no João, de 90 quilos aí para dar essa comunicação. Não, o João não tem condição. Mas ajuda quem tem mais luz. Aí, olha só. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre a construção do mal como descargas elétricas. Por isso, a dona Celina é a companheira ideal para o auxílio. Dela partiam fios brilhantes que o envolviam inteiramente, demonstrando-se, e ela controlava criteriosamente o espírito, que parecia um peixe dentro de uma lata. Parecia um peixe dentro do recipiente. Ele projetava estiletes de sombra que se fundiam à luz dela, que rodeava a alma, impedindo manifestações menos dignas. Deu para entender? Ela é médium sonambúlica. O que é isso? Ela vai se separar do corpo quase que totalmente. O corpo vai ficar totalmente entregue. Muito diferente de um médium de intuição, que mantém o espírito perto do corpo, energizando o corpo com a sua própria luminosidade. Ela não. Médium sonambúlica. Ela vai ceder o corpo ao pior espírito presente na reunião mediúnica, ceder totalmente. Ele se tornou senhor do corpo dela. Mas ela, espírito luminescente, envolve o espírito que está dentro do corpo dela, emitindo raios luminosos como descargas elétricas. E ele está como um peixe num recipiente. Não pode falar palavrão. Não pode gesticular. Ele trazia um chicote. Parou de usar o chicote. Ficou com o chicote na mão. Agora pensa bem. Vai no livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos dentro do hálito de Deus. Vai no livro Nosso Lar. O perispírito do governador atinge a 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Mas a médium brilhante envolve o espírito e ela dá descargas elétricas luminescentes no espírito para contê-lo. Aí a gente pensa, e essas descargas elétricas da natureza? Bota em forma de pergunta. Será que não é um grande espírito ou alguns conjuntos de espírito realizando em um campo maior exatamente o que a dona Celina está fazendo no campo da reunião mediúnica com um único espírito? É provável. É provável. É provável. E as questões de 536 a 540 do Livro dos Espíritos nos dão uma base para, digamos, seguirmos construindo esse conhecimento nessa direção. Legal? Beleza? Ô, Júnior, qual que é o objetivo? Por exemplo, na casa de Fabiano, eles sofriam as descargas elétricas, né? Esses espíritos mais endurecidos aí. E qual é o objetivo, assim, dessas descargas elétricas? Eles tinham a segunda morte? Era para desfazer esse perispírito que estaria mais grosseiro aí? É nesse objetivo? É renovação mental. É igual um paciente de hospital. Às vezes não toma um choque.
Sim. Vamos sair dessa sintonia, né? E às vezes ocorre a segunda morte, tem nos livros mensageiros. Mas o corpo mental, o espírito morreu de novo, o perispírito se desintegrou. O corpo mental do espírito reconstrói de novo o perispírito. Sim. Mas agora, então, vai reconstruir com um perispírito um pouco mais melhorado, talvez? Sim. Sim, Essa é a né? finalidade. Então, quando ocorre o fogo purificador, que a gente viu no livro Obreiros da Vida Eterna, são espíritos que estão fazendo aquilo. Quando eles não fazem esse trabalho, vem uma tempestade magnética mais significativa. Sim. Que é no livro Ação e Reação. Uma coisa mais assim, uma natureza mais revolta, justamente porque está muito ruim esse nível de vocês aí embaixo. Ô, João, Então, sabe uma... Desculpa, Simone. Não, Então, pode as chuvas terminar, das tempestades podem ser mais ou menos isso aí? A limpeza e esse tipo de... Mensagem, no capítulo 5 do Evangelho, já fala isso, né? Que a tempestade que arranca a árvore, mas que limpa os miasmas do ar, ela é mais benéfica do que maléfica. Porque essas energias deletérias podem influenciar os homens a praticar uma frequência de crimes mais graves, aumentar a frequência de crimes e deixar mais adoecidos todo mundo. Então, a mensagem de Delfim de Girardin, no capítulo 5 do Evangelho. Pois não, Simone, fala aí. Não, então, o que ficou aí, você leu, mas eu acho que eu não peguei bem. Sempre que tem esses fenômenos da natureza, vai ter sempre envolvimento de entidades espirituais? Sempre? Ou tem questões da própria física, da própria... Não. Sempre os espíritos são que agem sobre a matéria. Tudo tem controle. Todos os fenômenos da natureza têm uma razão de ser, questão 536. Muitas vezes a razão imediata é o homem, como disse Alexandra. Por que está chovendo? Vamos dar uma limpeza na atmosfera humana, né? De outras vezes, a finalidade é trazer equilíbrio. Mas quem age sobre as matérias são os espíritos. Agitam, acalmam, dirigem esses fenômenos. Tá. Não que seja ao acaso, né? A gente não pode imaginar que seria uma coisa assim ao acaso. Acho que realmente não faz sentido, né? Mas é curioso, né, pensar sobre isso. A gente não para pensar que tudo que acontece tem o fato é que não um envolvimento tem de espírito, né? Não tem. Seria dizer que, por algum período, um determinado local ficou sem a proteção divina. Ficou sem vigilância. E os fenômenos estão agindo por si mesmos. Não. Entendi. Não. Deus controla tudo. E quem age por Deus são espíritos muito elevados, né? Ele mesmo diretamente não age. Então, vamos lá. Então, Jesus, conhecendo esse fenômeno, vamos fazer uma tempestade aí. Ou alguns espíritos porque também tem que ter uma liberdade, né? Tem que ter uma liberdade. Vamos fazer uma tempestade. Jesus, não, acalma aí a tempestade. Daqui a pouco eu vou acalmar uma tempestade psicológica significativa de alguém que está isolado do contexto social, vivendo como animal, disputando restos alimentícios com animais, dormindo no cemitério. Eu vou deixar essa pessoa sã. Então, vamos lá. Aí, é justamente isso. O título é Tempestades no Coração. Também se preocupava com as tempestades do coração. Esses tormentos que envilecem, que tornam vil, que rebaixam, que depreciam o ser humano e o levam a situações lamentáveis, né? Então, é isso aí que interessa. No lago ou no mar da Galileia, fora-lhe fácil aplacar as fúrias. É fácil. Quem está controlando o tempo são espíritos superiores. Espíritos superiores são obedientes e são resignados. No lago ou no mar, fora fácil aplicar as fúrias, ordenando aos seus agentes que a fizessem cessar, o que logo aconteceu.
para as tormentas do coração, ele proposição de inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las, mas é proposição. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei do amor, propondo o mergulho nas águas áridas dos sentimentos primários para dele o espírito libertar-se adquirindo paz. Agora é outra coisa. Quando nós renascemos, nós estamos com duas lembranças do passado? Não. Temos a consciência para nos dirigir os passos e as tendências instintivas a serem retificadas. E os ensinos de Jesus, né, que nos dão a diretriz. Mas vejam, nós próprios é que temos a liberdade de agir. Porque senão não é progresso. Que espécie de amainar de tempestade é essa? Que são os outros que me guiam. Não sou eu próprio quem construo a paz em mim mesmo. Então, as tendências instintivas, a gente vai se observando e vai buscando se corrigir, né? Aplicando para isso a lei do amor. Beleza? Ofereceu igualmente o equipamento apropriado à imersão no abismo de si mesmo, que é o escafandro do esforço pessoal. E a gente vai estudando, vai reconhecendo justamente os nossos erros, os nossos desvios, para reconsertarmos. Porque esses equívocos praticados em vidas anteriores surgem como novelo de lã, né? Que se desenrola oriundo do subconsciente e nos leva àquela mesma prova que nós caímos em vidas anteriores. Caímos. E que agora necessitamos verificar que nota vamos tirar nessa mesma prova. Certo? Por aplicação efetiva do conhecimento moral. Ou vamos voltar a cair? É isso aí. É muito fácil a vitória externa, a da tempestade de fora, aquela que diz respeito à relação com os outros. Nada obstante, o audacioso empenho para descobrir as imperfeições e trabalhá-las. Eis o desafio que todos enfrentam. Beleza? É essa tempestade interna que é mais difícil, né? E a gente tem que buscar a correção. O seu propósito tem sido, desde aqueles já algo remotos tempos, a conquista da paz do coração. Enquanto as boninas são flores, medravam, adornando a relva abundante, com a natureza em exuberância de luz e de estesia e de beleza, o canto do evangelho soava aos ouvidos das multidões atormentadas, enternecendo-as. A tormenta ia para o enternecimento. Ouviam-no todos aqueles que o seguiam, mas não entendiam. Mantendo os hábitos mentais e os hábitos morais viciosos. Isto porque não queriam compreender. Encontravam-se sobrecarregados de paixões primitivas, doenças físicas, transtornos emocionais, distúrbios mentais. Vai no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem uma mulher que ela apareceu na casa espírita, pedindo auxílio espiritual. E ela foi tratada numa reunião mediúnica. O espírito que a atormenta foi retirado dela e levado para um hospital.
de região inferior. Beleza. Quando acabou a reunião mediúnica, na mesma noite, essa mulher que chegou à casa espírita com problemas psicológicos e problemas de saúde, porque esse que a atormenta foi o próprio namorado que desencarnou no período do carnaval há 5 anos atrás e há 5 anos a atormenta. Ele, inclusive, se alimenta dos fluidos que ela come, dos alimentos que ela come. Ele se nutre disso. Então, ela está até meio que... Ela está mal. De saúde até física, ela está mal. Aí vai na casa espírita. Foi lá. Beleza. O espírito foi atendido? Foi. Foi atendido. Foi afastado dela? Foi. Nessa mesma noite, ela volta. E vai atrás dele. No hospital. Aí o Hilário... João Carlos, eu não estou lembrada. Nos domínios da mediunidade. Aí ela vai lá no hospital. A equipe espiritual já acabou de sair do trabalho da reunião mediúnica, em 5 minutos está trabalhando naquele primeiro espírito que foi atendido. O mesmo espírito atendido na reunião mediúnica continua no serviço. Impressionou o Hilário, o serviço não para. É na morte, é na vida, é numa reunião mediúnica, é fora dela, é no corpo, é fora dele, é dormindo, é acordado. O Hilário impressionou. E ele diz, mas espera lá. Não foi essa? Meu Deus! Ele fala assim, meu Deus! Não era essa mulher que estava pedindo auxílio na casa espírita para o tratamento de saúde dela? Que o espírito foi afastado, o que ela está fazendo aqui? Aí o Aulus diz assim, isso é o que ela diz querer. Isso é o que ela acha que ela quer. No fundo, no íntimo, ela se alimenta das energias deletérias dele, uns dos outros. Estão obsidiado e obsessor preso reciprocamente um ao outro. E ela está lá encarnada, dormindo, está mandando pensamento para ele, e ele está com o olhar esgazeado. E Aulus diz assim, olha para ele e diz assim, ele está com a mente dominada pelo pensamento dela. O pensamento dela, à distância, vem, e ele está lá, assim, alheio a todo o tratamento que ele está recebendo ali. Aí ele diz, mas isso é o Aulus, isso é o comum do processo obsessivo. Isso aí é o mais comum. Quando a gente separa o obsidiado, ele imediatamente reclama aquelas próprias energias e se ligam automaticamente, apesar dos esforços feitos para separá-los. E que essa separação, de fato, só vai ocorrer quando houver uma renovação mental através de conhecimentos, através de estudo. Uma renovação mental que os desligue daquele lhame indevido. Aí volta aqui no livro dela. Aqui, ó. Ouviam-no, todos aqueles que seguiam, mas não entendiam. Mantinham os hábitos mentais e morais viciosos, porque não queriam compreender. Encontravam-se sobrecarregados de paixões primitivas. Paixões primitivas. Doenças físicas, transtornos emocionais, distúrbios mentais. No caso lá da reunião do livro do Domínio, isso é o que ela acha que ela quer. Mas no íntimo se alimenta dos fluidos enfermiços do companheiro a quem se apega instintivamente. E milhares são assim. Adaptados à doença. Olha o que ele falou de nós. Estamos adaptados às nossas doenças pela lei do menor esforço. Nos dizemos prejudicados, mas se retirar a moléstia, nós sentimos um vazio. E evocamos a doença porque desejamos a posição de vítima na qual nós nos comprazemos. Isso é o comum. Eu acho que o problema aí mesmo, né, nessas obsessões, é porque se compraz, né, o obsidiado, ele se compraz, né, ele tem alguma vantagem nisso, e aí ele mantém aquela conexão mesmo, realmente, enquanto não muda o pensamento, né,
E outra coisa que me passou, que é uma coisa muito, assim, inconsciente, né? Porque se ela dizia que queria se libertar daquilo, né? E na hora do sono, via-se que não era bem isso. A vontade dela não era essa, né? Como você falou. Então, é uma coisa inconsciente. Como que a gente precisa mergulhar também, nos conhecermos melhor, né? Porque a gente acha, às vezes, que a gente quer uma determinada coisa, que a gente acredita, mas lá intimamente, talvez no inconsciente, né? Eu não sei dizer em que nível que isso fica, mas não é consciente, né? Parece que não é, né? Então, isso fica lá no espírito, né, nesses níveis aí da consciência que não está sendo acessado, fica ainda como uma coisa que se compraz àquela coisa inferior, né, vamos dizer assim, né, dá essa sensação, né. E o pior, né, João, que isso parece ficção científica, essa historinha aí, mas a gente está submetido a isso, né. Muito. Esses processos obsessivos aí, esse relato aí que você deu do livro, a gente está passando por essas coisas. Quando a gente se desdobra no sono, sabe lá como é que se procede, né, a nossa forma de pensar, nossas vontades, eu não sei, né? Eu acho que é uma coisa interessante para a gente refletir, né, para a gente conhecer, né? Exatamente. Sim, esses desejos são muito profundos da alma, vêm do inconsciente, mas se torna consciente porque eu passo a querer aquilo. Ora, naturalmente, ele tem esse espírito com a própria ex-companheira, intercâmbios de natureza sexual, né? Ele se compraz nos pensamentos sexuais dela, ela nos pensamentos sexuais dele, permanece. Ele vive na casa dela. Então, quando ela vai comer ali uma banana, ele também está absorvendo aqueles fluidos. Ele vê, ele ouve, ele fala por ela. Então, é uma simbiose danada. Tudo pela questão do pensamento. Uhum. E tem que ter uma renovação mental nossa, porque pelo nosso pensamento, a gente, renovando, se liga aos espíritos inferiores. E sem renová-los, a gente pode ficar séculos em regiões inferiores. Séculos. Vai lá. E às vezes, assim, aqui você falou de uma ligação, mas pode, por exemplo, não só o obsessor, né, que vai ser vamos dizer assim, o vilão, mas às vezes o encarnado está querendo aquilo também, né? E às vezes é o inverso, né? O encarnado que está obsediando o desencarnado, não é isso? Foi exatamente o caso dessa mulher. O obsessor foi retirado, ela foi atrás dele. Entendi. Outra coisa que me veio na cabeça quando você falou isso, existem ligações que se tirar um, o outro morre, não é? Muito mais né? Então, pensou, sintonizou. Não tem neutralidade. Faz sintonia, não existe neutralidade. Ou estamos pela prática do bem, pelo estudo, nos renovando constantemente e assim, cada vez mais nos vinculando à espiritualidade superior, ou se não fazemos nada disso, ficamos presos à região de trevas. Outra coisa que eu pensei aqui, essa posição de vítima, é comum a gente usar isso, né? Todo terráqueo, eu acho que usa isso, porque a culpa é sempre do outro, nunca é minha. Ou quando se encontra culpados, fica chorando, né? Choroso, querendo o colo da mamãe. É isso aí. Então, esse pessoal aqui, recebe o estudo de Jesus, mas não entendeu bem. Como a Simone relembrou aí, o hábito do prazer vicioso é algo forte neles, né? Então, se encontram com paixões primitivas, distúrbios mentais. Vamos lá. Aí ela acrescenta ainda aqui a miséria econômica e a falta de objetivos relevantes. Falta de objetivo relevante também é falta de conhecimento. Estou vivendo para quê? Qual a finalidade da vida? Não tem. É Jesus quem vai trazer esses conhecimentos. Mas a dificuldade econômica. Subjugavam-nos as mesquinezes, quer dizer, jugulavam-nos, que é subjugavam a eles, a pequenez, a miséria, a mediocridade.
nos combates exaustivos dos vícios e da degradação. O próprio homem de Gadara, ele foi pelos vícios, chegando àquela posição de ser alguém antissocial, a morar nos cemitérios, a disputar comida com animais, a ser, digamos, o obsidiado de uma legião de espíritos inferiores, que, não tendo um homem, quiseram seguir colado aos porcos, aos suínos, a animais. Vê o nível dos espíritos, vê o nível dos espíritos. Mas eles também temiam outros muito piores que ele em regiões inferiores, as quais eles iriam cair. Ele oferecia a cura da alma para sempre. E todos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradoras, cujas causas encontravam-se no ser profundo. Quer dizer, para elevar os seres humanos todos, vai ser um trabalho longo, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho fácil, porque o prazer fala muito fundo na alma humana, né? A busca pelo prazer ainda fala muito fundo na alma humana, mesmo que sabendo, olha, vai voltar as doenças, né? Mas tem que ter a lei da liberdade. O que os espíritos vão nos dar? Eles vão nos dar coragem, paciência, resignação, para nós sairmos da dificuldade por nós mesmos. O mérito da ação fica por nossa conta, não vamos retirar. É ou não? Não vão nos retirar do mal. Nós próprios é que devemos nos retirar do mal. E muitas vezes o mal é prazeroso. Então buscar e achareis, procura e trabalha. Nós somos filhos das nossas obras. Teremos o mérito, a recompensa do que fizermos. O Espiritismo não vem nos isentar da lei do trabalho. Ele vem dizer, a meta é essa. Esse é o caminho. Anda você. Mas uma tempestade física, Jesus acalma. Uma tempestade interna, nós temos que participar. E a tempestade interna só passa com renovação mental. Eu tenho que estudar tanto e praticar tanto bem que eu vou retirar arquivos profundos de nódulos escuros da minha própria mente. Ele amava, sacrificava-se, ensinando a libertação do mal através da transformação moral. No entanto, os que o buscavam prosseguiam na luta para manter-se na ilusão tormentosa do cotidiano. Ele era a luz e podia anular a treva interior da ignorância. Porém, as massas infelizes, sedentas de prazer, beneficiavam-se um pouco e logo atiravam-se nos calabouços da demorada prisão em que se compraziam, povoadas de crimes, e retornavam aos erros. Aqui estão tomando um conhecimento prévio a respeito de como se libertar. Mas a estrutura interna é milenária, oriunda nas questões instintivas, que veio da animalidade. Então, o prazo para a superação disso não é rápido e a gente necessita tecer todos os esforços, uma vigilância contínua ao mínimo pensamento que nos sugere algo inadequado. E senão, os nossos passos serão vacilantes e a consequência vai ser tormenta, vai ser dor. E alguns vão chegar no torvelinho infernal nessa caminhada. Verdade ou não? João, sim. Você falou agora assim, né, de ideias que chegam a nós e a gente saber identificar. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, que se essas ideias negativas ainda se aproximam de nós, é porque existe
dentro de nós a matriz dessas ideias. Porque ninguém vai convidar uma pessoa, por exemplo, se eu não tenho uma tendência a roubar, nenhum ladrão vai chegar perto de mim e me convidar para roubar, porque sabe que eu nem vou falar para aquela lá, porque ela não gosta. Então, se chegam até nós essas ideias, é porque a matriz dessas ideias, uma sombra dessas ideias está dentro de nós, né? É. E aí, Exato. eu acho que quando a Simone falou que é inconsciente, é porque, às vezes, nós mascaramos aquilo que somos. A gente não quer admitir, por exemplo, que você tem um defeito qualquer, um defeito na área da sexualidade. Não, você olha dos outros, mas você tem que admitir. Enquanto a gente não admitir em nós, a gente vai continuar sendo bombardeado pela treva, né? E a gente não vai conseguir vencer. Eu acho que o primeiro passo é falar, não, eu sou isso e eu vou lutar para vencer esse tipo de tendência ou de gosto, sei lá, que a gente tem. Correto. E não vai ser uma vitória rápida. É porque nós estamos abertos a ela. Eu vou incluir só uma coisa. Sim. Mas a própria matriz não é algo fixo. Sim. E nós mesmos podemos diluir, gastar essa matriz a ponto de perder a sintonia. Sim, é verdade. Foi o que fez Madalena. Sim. E o exemplo dela é para nós, né? Então, não é assim a nossa história, não é um sim ou não. É assim, eu estou com um grilhão aqui preso o que é obsessão? É sintonia com pensamento comum de região inferior. Pensamento corriqueiro, comum, constante de região inferior. Mas eu vou pegar esse grilhão, vou lixar. E ele vai ficar frágil. E pá! Uma hora me liberta. Então, é uma questão de movimento, não é estático. Beleza? Então, vamos lá. Ele propunha a paz, e quase todos esperavam a guerra contra os outros, esquecendo os inimigos reais se encontram no mundo íntimo. Apesar disso, ele prosseguiu estoico, austero, firme, impassível, inabalável e perseverante até o momento da morte infamante, procurando aplacar as tempestades dos corações. É muita paciência. É um grau de amor incomensurável. É alguém que dirige o nosso mundo moral. E voltou aureolado de ternura e de carinho, confirmando o seu amor por todos aqueles que são colhidos pelas tormentas internas, no mar proceloso, no mar tempestuoso das reencarnações purificadoras. Estamos aí, nas reencarnações sucessivas, desde o ensino de Jesus, buscando nos purificar cada vez mais, gastando essas algemas que nos retêm às regiões inferiores. E ele, paciente por todas essas vidas, nos espera, nos cultiva, e vamos angariando algum pouco de conhecimento, algum pouco de humildade, algum pouco de amor para os nossos corações. É isso aí, gente. Agora vamos lá para o